Vocês estão aí mesmo? Aqui, vocês estão estudando aí mesmo? Vocês estão? Tá, é sério? E tá ficando bom? E tá ficando legal? E tá dando certo? E quer que eu poste algum vídeo? E quer alguma coisa extra? E quer algum texto? Mas tá dando certo mesmo? Será que tem alguém ouvindo? Será que tem alguém aí que tá gostando disso? Mas vocês estão estudando, tá aprendendo mesmo? Vocês têm certeza disso? Vocês não querem marcar, sei lá, videoconferência? Vamos fazer alguma coisa? Eu vou botar mais vídeo? Eu vou dar um livro? Vou sortear? Mas espera aí, mas neurose de ansiedade. É isso que a gente vai falar agora, desse transtorno, desse distúrbio, dessa questão de, meu Deus do céu, e agora o que vai falar? E volta e não volta, e a Covid, e aula presencial, e agora voltou tudo e não voltou nada, e o Fernando já tem sala, ele já entrou e já vai aplicar. O que vai acontecer agora? Cadê o resultado? Será que ele veio? Será que ele não veio? Nossa, ele já corrigiu a prova. Aí é legal, né? Porque acaba de entregar a prova, a pessoa já corrigiu qualquer. Não, pera aí, eu acabei de entregar, você acabou de me dar. Mas o pessoal quer nota, quer saber. Aí para no corredor. Calma. Respira. Neurose de ansiedade. Ansiedade, todo mundo é. Todo mundo é um pouquinho ansioso, claro que é. Não precisa falar que não é, não que é sim. Tá? A gente tem um pouquinho, sim. Só que tem gente que tem pouquinho, tem pouquinho mesmo. Tem gente que é da paz, zen. É isso aí. Nossa, o Covid. Só ficar em casa, Covid. Tranquilo. Mas é home office. Tem que gravar. Trabalho, fazer o quê? Agora a gente. Covid, home office, acaba a bateria. Não, respira, calma. Neurose de ansiedade. É isso que a gente vai estar desenvolvendo. A gente vai estar falando um pouquinho sobre ela agora. É o que eu falei, cuidado, hein? Não vai dar essa surtação, não. Vai ficar lá. Tá dando esse stickzinho nervoso lá, não. Não, por quê? Não faz parte da ansiedade. Mas bora estudar um pouquinho mais então? Sai da rede social, desliga a Netflix, igual eu desliguei a minha ali, ó. Tava gravando alguma coisa ali, desliguei. Não vou assistir agora, porque eu estou com vocês nesse momento. E nós vamos conversar sobre essa ansiedade, sobre esse pânico, sobre esse nervosismo, sobre essa condição que faz parte da nossa existência, faz parte de nós, seres humanos. Então, bora comigo, fiquem comigo, vamos estudar. Neurose e ansiedade, claro, é importante falar, é importante assinalar aí que a ansiedade costuma estar presente em todas as formas, seja mais intensa ou menos. E aí, caso ela esteja presente como um primeiro plano ou um único sintoma, é que entra esse quadro de neurose de ansiedade, é que desenvolve esse quadro específico. Neurose de ansiedade pode ser chamada de transtorno fóbico ou um transtorno ansioso. E claro que está presente em qualquer grau, e, logicamente, pode ser o único sintoma. Quais são essas características dessa ansiedade? Como é que a pessoa vai ter esse sentimento? Tem um parentesco muito próximo com medo. Ansiedade e medo, ó, caminham juntas. Cadê? Volta aqui. Ficar grandão é bom. Ansiedade e medo caminham juntas. Por quê? Medo desencadeia ansiedade. Ansiedade é conduzida pelo medo. Em que aspecto que eu falo isso? Exemplo. Mas eu já te amo, minha. Exemplo. Primeiro dia de aula. Vai me falar que você não é ansioso. Vai me falar que você não teve medo, que você não ficou pensando na sua casa. Eu vou com essa roupa, eu não vou com essa roupa, não, eu vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Eu vou sentar aqui, eu vou sentar lá atrás. Nossa, eu vou entrar na sala, eu não vou entrar na sala, eu vou fazer isso. Fala que você não teve. Primeiro dia de aula meu na faculdade, eu não esqueço. Não esqueço. Primeiro dia de aula foi no dia 3 de agosto. Tá? Eu me lembro. Tá? Por quê? Porque no primeiro dia eu tô tudo empolgado, na enfermagem, primeiro dia faculdade, que tá. Aí o bendito do ônibus quebra no meio do caminho e era para ter chegado, tipo, me programei, né, para estar lá na escola mais ou menos assim umas 10 para 7, né, para dar tempo de eu chegar, ninguém ia estar lá ainda, eu ia chegar quietinho, sentar. Aí eu chego 7h50, 50 minutos depois. Eu já tenho que assim, e vou bater na porta, licença, a sala inteira. Imagina a cena, imagina a situação. Então, ansiedade e medo caminham juntas, porque a gente sempre vai ter esse medo de algo que não conhecemos, algo novo, com essa ansiedade de saber o que vai acontecer.
Então tá sempre ali, ó, caminhando. A questão que eu falo da ansiedade é que vai atrapalhar o seu dia a dia, não vai? Esse é o problema. A ansiedade pode ser até uma espécie de medo, só que não tem um objeto definido. Ah, você tá ansioso por quê? Eu não sei. Ah, você tá com medo de alguma coisa? Não sei. Qual que é a sua ansiedade? Não dá para definir exatamente o porquê. Entrevista de emprego, você às vezes vai ficar ansioso, você às vezes vai ficar com medo. Mas qual que é o objeto desse medo? É alguma pergunta que eles vão fazer? É o lugar que você não vai achar? É o ônibus que vai quebrar? É o tempo que vai demorar para te dar resposta? Vai ser entrevista em grupo? Vai ser dinâmica? Vai ser individual? Então, assim, não tem um objeto focado. Ah, não, eu vou fazer uma entrevista, eu tô ansioso porque é em grupo. Pronto, você sabe qual que é o objeto, mas na ansiedade não tem. Pode ser por vários aspectos diferentes. Gera uma inquietação interna muito grande, apreensão negativa em relação ao que vai acontecer. E o interessante é que às vezes na ansiedade a gente sempre pensa no pior. É incrível. A pessoa começa a ficar ansiosa, nervosa, mas ela sempre vai levando o pensamento dela porque é ruim. Ela não vai levar, às vezes, a ansiedade dela porque algo que é bom, não vou ficar ansioso porque eu vou ver. Não, ao contrário. Você saiu aí, tretou lá com o crush, marcou no Tinder, aí vai encontrar. Sua ansiedade, não, vou encontrar com ele, mas aí, será que ele vai vir? Mas será que ele vai gostar de mim? Mas será que ele vai fazer? Mas será que vai fazer aquilo? Não, mas será que é isso? Mas será que ele é alto? Será que ele é baixo? Será que ele é bonito? Será que... Você sempre vai pensar pelo ruim, nunca vai pensar pelo lado bom. Frequentemente, pode ter alguma manifestação somática, dispneia, taquicardia, tremor, sudorese. E quando vem esse sintoma de ansiedade, a pessoa se estressa com facilidade, a pessoa fica pirada rapidinho. Tá? Esse nervosismo, essa ansiedade gera e dá esse gatilho para o estresse muito rapidamente. Pode ser determinada quando um paciente, quando uma pessoa vivencia uma preocupação, uma ansiedade excessiva e às vezes é até incontrolável, não consegue controlar essa ansiedade. É algo que foge do controle dela e passa a afetar funções vitais, como sono, interferindo até de forma negativa. A pessoa pode ter insônia no quadro de ansiedade, fica tão ansiosa, mas tão ansiosa, que perde sono. Fica tão ansiosa, sei lá, que tem uma crise de diarreia nela. É, eu não posso ficar falando isso não, tá? Mas no passado longínquo das minhas práticas de saúde, eu gostava de trabalhar um pouquinho com esse medo, com essa preocupação dos alunos, tá? Gostava, achava isso interessante, até mesmo para eles se adaptarem ao dia a dia. Eu até brincava. Falei assim, pô, você passou por mim, você vai cuidar de qualquer um. Se você passou por mim, lá fora você tá... Enquanto isso, na sala de justiça. Vou continuar lá. O que eu tinha falado é que esse processo de ansiedade, ele é muito intenso e eu me lembro, tá, que eu costumava trabalhar isso com o aluno, de pensar nisso, principalmente colocando ele para trabalhar essa ansiedade, para trabalhar esse medo. Tá? Eu colocava os alunos na parte prática das aulas, tá, numa sala, e aí eu ia chamando um por um para ser avaliado individualmente, para desenvolver a prática individualmente, para desenvolver os cuidados ali junto ao paciente. E eu falava para eles, olha, agora eu sou um paciente seu, como que você vai fazer um procedimento, como é que você vai me explicar? E eu confrontava o aluno com seu conhecimento, eu confrontava o aluno com aquilo que ele desenvolvia. Então, assim, isso fazia parte do próprio treinamento, isso fazia parte do próprio aprendizado quando eu chegava a desenvolver essa prática com os meninos. Então, hoje, esse processo de ansiedade é de trabalhar de uma forma diferente, mas a ansiedade se atrapalha a função vital, interfere de uma forma negativa, ela tem que ser trabalhada, tem que ser pensada. A neurose de ansiedade pode surgir de uma forma episódica, intensa, como acontece, por exemplo, com o pânico, tá? Esse transtorno do pânico, dessa ansiedade, desse medo de algo. E normalmente a pessoa vai ter alguns sintomas, tá? A gente vai até falar disso depois com calma. Alguma alteração de palpitação, sudorese, dor torácica, pode ter ali uma lipotímia, vertigenzinha, medo de morrer, tem fobia social, falar em público, eu garanto que alguns têm, tá? Alguns aí de vocês têm medo de falar em público, ai, o que eles vão pensar de mim? Nossa, será que eles estão me vendo? Nossa, será que tá rindo? Eu tinha. Tá, esse medo de falar em público, então assim, é uma coisa tão normal, é trabalhado. Eu tenho esse medo às vezes, eu fico tremendo, às vezes eu fico nervoso, mas eu venci isso não me atrapalha. Tanto é que eu sou o quê? Logo eu que tenho medo de falar em público, sou professor. Olha que bacana. Logo eu que tenho às vezes medo de falar, sou professor. Então, assim, são situações que são vivenciadas. A ansiedade existe. Agora, tem que trabalhar. E o principal ponto das ansiedades
tá? É entender um pouquinho a origem, é saber o que está acontecendo, tá? Se o problema da ansiedade tem vinculado aí a alguma situação da vida do paciente, sei lá, algum conflito em casa, alguma relação difícil de ser contornada, insatisfação profissional. Então, o ponto-chave é entender o processo, como ele surge, como ele se desenvolve, para saber exatamente o que fazer, o que trabalhar. A ansiedade pode ter aí taquicardia, pode ter ali cansaço, uma dificuldade de deglutição, evitar aí as situações que te levam a esse conflito, boca seca, pode ter tremor, diurese constante, tensão muscular, dores, a pessoa pode ter transpiração, né, diarreia, respiração difícil, calafrio, pode ter tontura, mas são sintomas que podem surgir, sintomas que podem aparecer, igual acontece com o pânico. Sudorese, formigamento, dor no estômago, taquicardia, palpitação, dispneia, são situações que podem conduzir a alterações fisiológicas importantes. E claro, as ansiedades podem ser aí as fobias, né, os medos são irracionais, tá? Que não vai ter perigo, não vai ter assim nada que venha comprometer a vida da pessoa. Nossa, mas é algo irracional, é um intenso. A gente não sabe por que acontece. É uma fobia, a pessoa tem. Entra em pânico, entra em desespero. É uma condição de ansiedade, é um transtorno de ansiedade, uma neurose de ansiedade. Fobia social, relacionada a alguma condição social específica, tá? Algum desempenho público, sei lá, por exemplo, falar em público, né? Apresentar um trabalho, alguma ansiedade generalizada, tá? Que pode acontecer frequentemente, só que não se esqueça, ansiedade é exagerado, todo mundo tem um pouquinho. E a própria síndrome do pânico, tá? Que vai ter o pânico, vai ter esse medo da pessoa, que vai ser acompanhado por uma série de alterações. Então, ansiedade existe, faz parte do ser humano. Agora, como ele trabalha, como ele vivencia, como ele experimenta esse processo é que vai fazer toda a diferença. Como ele vai conviver com isso é que muda. Então, daqui a pouco a gente volta. Até